que as riquezas, nós não podemos deixar que a grandeza, nós não podemos deixar que a beleza desse mundo venha ofuscar da nossa vida espiritual, da nossa realidade eterna, a beleza que há no céu, a beleza que há na glória, a beleza que há em Deus, na sua riqueza. Aleluia. Deus fez uma promessa à igreja, Ele vai cumprir. Está se aproximando o dia, aleluia, em que Jesus dará vitória à sua igreja. Eu quero que os irmãos entendam que Jesus é o Salvador. É a Ele que devemos prestar conta de uma vida toda, aleluia, na sua presença, uma vida digna da sua salvação. E nós vamos ver nesta noite que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 24, para a nossa meditação nessa noite. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. E isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O 24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, amigos, ouvintes, que está nesta noite, ou que possa em algum momento ver esta mensagem, nesta noite eu quero trazer uma vez mais esta palavra para nós aqui esta noite, acerca da salvação. A salvação que Jesus, que Deus através do seu Filho nos trouxe, é uma salvação eterna, é uma salvação poderosa, porque aqui no texto que lemos, Jesus vai dizer na sua palavra, através do intermédio de Paulo, Paulo vai escrever dizendo: porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, sendo, pois, justificado gratuitamente, aleluia, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Jesus, Ele nos salvou. Todos aqueles que creem em Jesus e que aceitarem a Ele como seu único e suficiente Salvador, é salvo. E uma vez salvo, este terá uma vida dirigida, terá uma vida pautada na palavra, terá uma vida, aleluia, direcionada pela palavra. E todos que são, e todos que se deixam ser, aleluia, guiados, todos que se deixam ser instruídos pela palavra, esses não errarão o caminho. Eu disse, não errarão o caminho. Não quer dizer que não venha em algum momento no caminho cometer erros, mas eu disse que não errarão o caminho, porque todos nós somos pecadores, mas todos nós que temos a Cristo somos perdoados para sempre. Aleluia. Irmãos, o projeto da salvação, o projeto da redenção de Jesus, ela foi passado, ela é presente e ela é futuro.
Jesus nos salvou no passado, Jesus nos salvou no presente e nos salvou do futuro. Veja bem o que a palavra de Deus nos ensina. Salvos no passado, podemos ver em Romanos, no capítulo de número 6, Romanos de número 6, o versículo 23. Veja o que Jesus vai, aleluia, nos ensinar nesta noite, através dos ensinamentos, das revelações que Paulo recebe de Jesus Cristo, porque ele mesmo vai dizer, porque o que eu recebi do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 23, Paulo escreve, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Então, o que este versículo tem a ver com o perdão dos nossos pecados no passado? Por quê? Paulo, no capítulo 3 e no versículo que nós lemos, no versículo de número 24, ou melhor dizendo, 23, Paulo diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando a Bíblia vai dizer que todos pecaram, veja que não está no presente e nem está no futuro, mas está no passado. Pecaram, passado. Pecaram, passado. Então Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte. Por que morte? Porque quando o homem peca no jardim do Éden, ele perdeu o direito de viver uma vida eterna, uma vida contínua na presença de Deus. O homem foi destituído, o homem foi expulso, o homem foi desligado da vida de Deus, da eternidade de Deus, da existência de Deus. O homem foi viver a sua própria vida com seus próprios esforços, da sua própria maneira, porque o homem foi destituído. Então Paulo escreve dizendo que o salário do pecado, 6 de Romanos e 23, o salário do pecado é a morte. Aí Deus, entre este espaço de tempo em que o salário do pecado é a morte, e quando a Bíblia vai falar de morte, nesse sentido do que Paulo estava dizendo, estava falando de que se Deus não tivesse já previsto, ou se Deus não tivesse já escrito na sua memória ou na sua história como Deus, que a Bíblia vai dizer que Jesus, ele foi crucificado mesmo antes da fundação do mundo. Então Deus, sabendo de tudo, ele já havia escrito uma história para a humanidade, mas Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. E nós podemos ver que o que Paulo estava dizendo é que se o homem não tivesse esta primazia de Deus, de ser salvo por intermédio do sacrifício de Jesus, este homem certamente morreria 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque uma vez todos nós teremos que morrer fisicamente. Qual era a segunda vez que o homem morreria? Era esta morte que Paulo estava dizendo, que o salário do pecado é a morte, morte espiritual, separação para toda uma eternidade. Quando Paulo escreve esse texto, ele não está falando de uma morte física somente. Verdade é que Paulo também escreve para falar desta morte terrena. Ele vai dizer para os filhos: obedeçam os vossos pais, obedeçam as vossas mães, para que os vossos dias sejam prolongados na terra. Quando Paulo está falando desta morte do pecado, que o salário do pecado é a morte, ele está falando da morte eterna. Todos aqueles que não reconheceres o dom gratuito de Deus para a vida eterna, todo aquele que não reconhecer esta salvação, Jesus, estes que não reconhecerem Cristo como seu Salvador,
como dom gratuito de Deus para que o homem seja salvo, todos estes serão cumpridores desta palavra que Paulo escreve dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Por Jesus Cristo nosso Senhor. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Irmãos, Jesus é a coisa, oh glória, Jesus é algo que não tem como a gente mensurar com as nossas palavras. Jesus é algo tremendo na nossa vida. Jesus, aleluia, Ele é todo especial. Jesus, Ele é maravilhoso. Jesus, Ele é, aleluia, o grande Rei de Israel. Ele é o grande Rei do universo. E a igreja precisa voltar a conhecer este Jesus. A igreja precisa voltar a admirá-lo, este Jesus. A igreja precisa, aleluia, se despir de si mesmo. A igreja precisa parar de olhar para si mesmo. A igreja precisa parar de admirar alguém que é famoso, que é importante, que canta, que prega. A igreja precisa admirar o autor de quem canta, o autor de quem prega, admirá-lo a Jesus, porque Ele está revestido de glória. E a Bíblia diz que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. E quando Ele voltar, Ele vai levar a sua igreja para a sua glória. E nós que somos igreja, precisamos estar com um coração, aleluia, aberto, com um coração, aleluia, desejoso, com um coração sedento, aleluia, de ver a Jesus, de abraçar o Jesus e dizer, como João disse, um dia nós o veremos assim como Ele é, e poderemos dar nele um abraço. Hoje ninguém pode abraçar. Hoje estamos vivendo um dia que não podemos ver mais as faces do irmão, mas eu tenho uma boa notícia para dar para a igreja nessa noite. Jesus está chegando. Aleluia. E quando Ele vier, você vai poder ver não somente a face dele, mas você vai poder ver os olhos dele, você vai poder olhar, aleluia, os cabelos dele, você vai poder, aleluia, tocar nele, dar um abraço nele, porque Ele é maravilhoso para a sua igreja. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então Jesus nos salvou do pecado, Jesus nos salvou da condenação do pecado. O salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. A penalidade, glória a Deus, que estava determinada ao pecador na regeneração do Espírito. Veja o que Paulo também diz em Romanos capítulo 5 e versículo de número 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aleluia. Por causa de Adão, por causa de um homem entrou o pecado no mundo, mas também por causa de Jesus veio, aleluia, a resposta da vitória, veio a vida eterna, veio a solução que o homem não tinha. Louvado seja Deus. No capítulo de número 15 de 1 Coríntios, e versículo de número 22, Paulo também falando desse assunto, ele escreve dizendo: porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Jesus Cristo. Todos aqueles que viverem e que crerem em Jesus Cristo serão vivificados. Irmãos, isso aqui
é algo sobrenatural. Isso aqui é algo glorioso da parte de Deus. Isso aqui é algo espiritual, é de uma dimensão espiritual. O que Paulo está dizendo é que todos, assim como Adão, como por Adão todos morreram, também por Jesus Cristo todos serão vivificados. Sabe o que esta palavra vivificados quer dizer e quer trazer para nosso conhecimento ou para nosso entendimento de vitória? É que aqueles que creem em Jesus, que é salvo por Jesus, serão vivificados. Vivificados é voltar a ter aquela vida que Adão tinha no jardim do Éden. Então todos nós estamos aqui num corpo mortal. Este corpo mortal terá duas opções, ou passará por duas situações, ou uma ou outra. Nós que aqui estamos vivos passaremos ou pela transformação, ou passaremos pela sepultura. Amém, irmãos? Então nós aqui, ou vamos para a sepultura, ou vamos para o céu direto. Mas não vamos com este corpo nesse intervalo, ou nesse meio caminho da terra, até encontrar Jesus, irmão Eudes. Nós vamos receber de Jesus o poder e os nossos corpos vão ser transformados, ou seja, vai ser transladado. Aleluia! A ciência não explica, a teologia não explica isso, mas Jesus, ele disse que o corpo que ele tem, um dia nós também teremos, porque um dia que nós morrermos nesta vida, nós seremos vivificados. Esta palavra que Paulo escreve, porque assim como todos morreram em Adão, aleluia, assim também todos serão vivificados em Cristo, aleluia. Jesus, oh glória, eu estou sentindo a presença dele aqui esta noite. Toda vez que você pensar na morte, aleluia, não pensa nela como se você morresse, porque você não morre, crente. Toda vez que você pensar em deixar essa terra, pensa que você está deixando essa terra, porque você vai para uma outra terra. Alguém aqui já foi no Japão? Alguém aqui de nós já foi nos Estados Unidos? Então é mais ou menos isso. Você nunca foi lá, você não sabe como que é lá, mas para você ir lá, você vai entrar dentro de um tubo, amém? Você vai entrar dentro de um avião. Dentro desse avião, você não sabe o que pode acontecer dentro dele, mas é como se você fosse morrer, e você vai ser transportado para uma terra. Você não vai de a pé, você não vai de carro, você não vai de alguma coisa que você tem costume de andar. Avião, irmãos, para algumas pessoas é um terror, aleluia. Então pensa nisso, você morre fisicamente, mas uma vez que você morre fisicamente, esse versículo, ele passa literalmente a se cumprir na sua vida, porque quem morre, aleluia, fisicamente, ele vive para Cristo. Quem morre em Cristo, na terra, ele é vivificado em Cristo, porque Cristo, ele cumpriu com o projeto de Deus, ele cumpriu com os mandamentos do Senhor, ele cumpriu com a lei, ele cumpriu, aleluia, com aquilo que o homem não poderia cumprir, para nos dar esta glória, para nos dar esta graça, para nos dar esse poder. Aleluia, não é seu poder, é dele, porque quando a gente morrer, a gente não tem nem como se defender. Quando a gente morrer, vai ter que alguém levar o nosso corpo para a sepultura. Aleluia, esse corpo não vai mais servir para nada, irmão Eudes, mas tenha certeza de uma coisa: quando você, aleluia, abrir os seus olhos, você vai estar em um lugar, aleluia, que o homem não viu, que o coração do homem não percebeu, que ninguém nunca ouviu falar, disse Paulo, mas será um lugar que Deus preparou para a sua igreja. A igreja precisa, aleluia, pensar nisso. A igreja da atualidade precisa pensar no céu. A igreja que nós estamos vivendo nos últimos dias precisa se apegar com Jesus, com a palavra de Jesus, porque
Aleluia, é para lá que nós iremos, é para lá que a igreja vai. O socorro da igreja vem do alto. O salmista Davi tinha razão. Aleluia, eu olho para os montes, eu olho para a terra, eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu não vejo saída, mas quando eu olho para o monte, eu vejo que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O socorro da igreja vem do céu. Quando não houver mais possibilidade, quando não houver mais, aleluia, saída para a igreja, Jesus dará ordem aos seus anjos, e ele, a Bíblia diz que ele, juntamente com a sua comitiva angelical, ele vai descer para receber a sua igreja nos ares e levar todos para a sua glória. Precisamos, aleluia, acreditar no que esta palavra afirma para nós. Louvado seja Deus. Há uma incerteza muito grande, há uma incerteza, uma insegurança muito grande na sociedade, há uma dúvida muito grande dos médicos, dos técnicos, dos sábios entendidos, como tratar da doença, como tratar do Covid, aleluia, mas tudo é simplesmente falácia, se tudo é simplesmente um tentando enganar o outro, porque ele sabe o que cura, ele sabe o que dá para fazer para as pessoas não morrerem. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja que é igreja, ela não tem medo da morte e muito menos de morrer, de coronavírus, de peste, de nada. A igreja que acredita e que confia no autor dela, ela simplesmente adora, ela simplesmente glorifica, ela simplesmente faz a vontade dele, porque Paulo vai dizer, porque o viver para mim é Cristo, e se eu morrer, para mim é ganho. Mas já vista que eu nem sei o que é melhor, ficar fazendo a obra dele ou ir logo para ele, porque, aleluia, se o meu viver é Cristo e o meu morrer em Cristo é ganho. Por quê? Porque quando morrermos aqui, nada mais poderá atrapalhar, nada mais poderá nos inibir, porque lá não tem adversário. No céu não existe nada que possa, aleluia, competir, aleluia, com os fiéis, com os salvos, com Deus Trino. O único que queria ser alguma coisa no céu não está mais lá, é Satanás. Aleluia, mas ele adquiriu e ele arrebanhou um bando de adeptos a ele na terra, e estão tentando atrapalhar o desenvolver da igreja na terra. Mas enquanto a igreja de Jesus tiver plano e projeto dele aqui na terra, pode ficar tranquilo, Satanás, que a igreja permanecerá aqui. E você vai sempre ser um derrotado, porque quem domina na igreja e quem reina sobre esta terra é Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Igreja do Senhor Jesus, vamos nos apegar com Ele, porque com Ele não tem adversário, com Ele não tem alguém que queira, ou possa até querer, mas não vai conseguir nada se não quiser dele a salvação. Nós precisamos de Jesus para a salvação, nós precisamos de Jesus para termos a nossa vida guardada, para termos a nossa vida, aleluia, protegida por Ele. O que é que pode nos fazer o homem? Disse Jesus, aleluia, o que pode, Luiz, te fazer o homem, Luiz? Se não tocar na tua carne, mas a tua vida é dele, a tua vida é do Senhor, aleluia. Os homens estão trocando Jesus pelos homens, estão trocando Jesus pelas posições, mas a igreja de Jesus, ela não pode retroceder. A igreja de Jesus, ela não pode retroceder, porque o alvo da igreja é os céus de glória.
Aleluia, a graça é um favor de Deus ao homem sem preço. É um favor de Deus para o homem sem preço, gratuitamente, sem qualquer razão ou mérito humano. Romanos, capítulo de número 5. Aleluia. Louvado seja Deus. Meu Deus do céu. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 15. Paulo escreve desta maneira para nós: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, que homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aleluia. Veja que parece que há alguma contradição, ou parece que há alguma coisa que não está batendo com aquilo que Jesus mesmo deixou escrito, ou mesmo o evangelista João, no capítulo 3 de João, o versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos os que crerem sejam salvos. Paulo aqui vai dizer que a graça de Deus abundou sobre muitos. Sobre muitos. Por que muitos? Porque não são todos que creem, não são todos que acreditam, não são todos que recebem Jesus. Aleluia, eu tenho dito aqui e vou dizer de novo: ninguém vai para o inferno porque Jesus mandou, ninguém vai para o inferno porque Jesus lançou no inferno, ninguém vai ser condenado porque Jesus condenou. Não, ele mesmo diz na sua palavra no Evangelho de João 3, é que todo aqueles que crê nele será salvo, mas aquele que não crê, é a palavra, é a pessoa que decide, é a pessoa que escolhe. Por quê? Porque houve um sacrifício, houve uma obra. E qual foi essa obra? Jesus, ele deu a vida dele, e só tem uma forma do homem ser salvo: aceitando esse sacrifício, aceitando esse Jesus como seu remidor, como seu salvador. É por esta razão que aqueles que não creem em Jesus, é por esta razão que aqueles que não entregarem a sua vida a Jesus vão ser condenados. Não é porque Jesus condenou, não é porque Deus os condenou, é porque eles, por uma razão ou por uma falta de sabedoria, por uma falta de inteligência, porque aquele que é inteligente se salva, e só tem uma forma de se salvar: conhecendo Jesus, aceitando Jesus, abraçando Jesus e dizendo que é Ele mesmo que salva. Então a palavra quem diz que aquele que crê nele será salvo, mas o que não crê já está condenado. Não tem outra maneira. Pedro, aleluia, no livro do Atos dos Apóstolos, Pedro, no capítulo 4, no versículo 12, ele vai escrever dizendo: porque não existe outro, nem no céu, nem na terra, outro nome pelo qual nós devemos ser salvos, que não seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Porque só dá para ser salvo com a remissão dos pecados. E não foi outro que morreu, foi Jesus. Não foi outro que abriu os braços na cruz, foi Jesus. Só Jesus Cristo tem este poder de me salvar e de te salvar. Tem até alguém dizendo por aí que vai ser salvo pelas suas boas obras. Não vai, não. Porque obras não salvam. O que faz a diferença na vida de um salvo é que quando ele entende que foi salvo pela boa obra, pela graça de Deus, voluntariamente, ele deu o seu Filho para que todos aqueles que nele crescem
fossem salvos aqueles que recebem Jesus. Amém. E que são salvos em Jesus. Estes têm boas obras, porque foi isto que Jesus disse: vocês foram salvos para que façais-vos boas obras, porque a árvore ela é conhecida pelos seus frutos, e se os seus frutos são frutos maus, vocês não são da árvore da vida, vocês não são da boa árvore, porque olhando para mim, eu peço para os irmãos entenderem isto. Jesus, quem sabe, se fosse falar simplificadamente para eles entender, Jesus poderia dizer assim: se vocês olharem para mim, que sou a videira verdadeira, vocês vão ver os meus frutos. Os meus frutos são frutos de bons, são frutos de paz, são frutos de misericórdia, são frutos de milagres, são frutos de palavras de reino, palavras de salvação. E a igreja de Jesus Cristo precisa de tomar esta atitude e esta compreensão do que é a palavra e do que a palavra de Deus é capaz de produzir, de construir e de nos tornar, aleluia, árvores frutíferas, aleluia, árvores que produzem bons frutos, aleluia. Irmãos, o duro é por glória. Eu fico pensando, por que a igreja parou de dar fruto? E quando eu estou falando aqui, parece que vejo uma árvore cheia de fruto, irmão Eudes. E o que acontece com a árvore cheia de frutos, quando está na época da sua safra, da sua colheita? Há frutos que caem com facilidade, mas há frutos que precisam de algum aparato para se pegar. E qual é o aparato que as pessoas usam mais fácil? É o que elas encontram. É uma pedra, é um galho, é uma situação, qualquer coisa. E aí parece que vejo uma árvore, um pé de manga que é alto. As pessoas não conseguem muitas das vezes subir e começam a jogar o quê? Jogar pedra, a jogar galho, a jogar alguma coisa para poder colher aquelas mangas. Eu acredito e eu já posso trazer aqui uma revelação para os irmãos nesta noite. Talvez é por esta razão que a igreja deixou de dar fruto. A igreja brasileira, a igreja da atualidade, ela cresceu, mas parece que não é uma árvore, parece até um pé de repolho. Ela cresceu no chão, ela esparramou-se pelo chão, e o que ela fez? Escondeu seus frutos. Os seus frutos até crescem, mas ninguém vê nada, porque cresceu tudo para dentro. Ninguém joga pedra mais na igreja, né? Estão começando a jogar agora, não é verdade? Aleluia, mas a razão é outra, não é pelos seus bons frutos. Louvado seja Deus. Irmãos, veja o que a palavra de Deus nos ensina. É por esta razão as pessoas deixaram de receber pedradas, deixaram de receber as calúnias, porque dói. Imagina um pé de manga receber uma pedrada, aleluia. O pé de manga é um pé de manga, mas um crente cheio de fruto, um crente cheio de graça, um crente cheio de virtude do Espírito, e aí no meio da igreja, o que acontece com esse crente? Como eu já vi em muitos lugares, aleluia, o crente que tem virtude, o crente que tem a graça, alguém olha e diz, quer ser mais santo do que os outros, aleluia, ele parece que é amigo de Jesus, parece que ele é a quarta pessoa da Trindade. Isso são aqueles que estão jogando pedra, e às vezes a gente vai, aleluia, recebendo as pedradas e vai se acomodando, vai se acostumando e vai perdendo, aleluia, esta graça, e perdendo, aleluia, a fiação. E quando dá fé que não, nós estamos assim como a igreja está nos dias de hoje. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus. O primeiro Adão é da terra, o segundo Adão é do céu. O primeiro
é carnal, o segundo, irmãos, é espiritual. Jesus é espiritual. Então nós aprendemos que Jesus nos salvou no passado. No passado, Jesus nos salvou do salário do pecado, que era a morte. Hoje, nós não temos mais morte, nós temos vida, porque temos Jesus. No presente, Jesus também nos salva. Olha, no presente hoje, Jesus nos salva, pastor. Eu disse. Jesus hoje nos salva do quê? Aleluia. Vamos ver. No presente somos salvos do poder do pecado. Olha. No presente hoje somos salvos do poder do pecado. Que poder do pecado é esse? Vamos ver Tessalonicenses. Eu já termino porque a hora já diz amém. Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23. Olha o que Paulo diz. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Olha que coisa linda. Irmãos, eu fico preocupado e às vezes pensando o que passa na cabeça de algumas pessoas, de achar que é salvo, mas pode fazer o que bem quiser com o seu corpo. De pessoas que acham que é salvo, e é salvo só a alma, só o espírito. O espírito é de Deus, vai voltar para ele. O dia que nós morrermos, o espírito da vida volta para Deus. Mas o que vai para o inferno não é este corpo, é a nossa alma. E o que é a alma? É as nossas emoções, é as nossas razões, é o nosso entendimento, a nossa capacidade de raciocinar e de pensarmos e de escolhermos e decidirmos a nossa vida. Então, Paulo aqui está dizendo, Deus nos salva no presente. Do quê? Do poder do pecado. Como assim? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu não sei e nem posso condenar ou afirmar algum tipo de condenação, mas eu vou pela Bíblia. Se a Bíblia diz, irmão Eudes, para me conservar, para mim cuidar desse corpo, aleluia, eu tenho que cuidar. E como é isso, cuidar do corpo? É ter, aleluia, precaução, ou cuidado, zelo, de cuidar do nosso próprio corpo. Ou seja, não colocar aquelas parafernálias que as pessoas colocam, e coloca a pinça aqui, coloca a pinça aqui, faz tatuagem aqui, tatuagem ali, e acha que Deus não vai tomar conta disso? Vai! Porque o corpo, aleluia, é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O templo do Espírito Santo, imagina, o templo do Espírito Santo. Aí eu vou sair na rua, todo musculosinho, de camiseta regata, de short e bermuda, mostrando a metade do meu corpo, mostrando a metade do meu físico. Isso é pecado. E Paulo está dizendo, Deus santifique, e Deus santifique em tudo, aleluia, o vosso espírito, alma e corpo plenamente irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus. E tem gente que acha isso um peso na vida, irmão Eudes. Tem gente que acha que isso é uma carga que a igreja coloca sobre ele. Irmãos, a coisa mais linda é quando nós entendemos a Bíblia e a palavra. O Espírito Santo, ele nos consola. O Espírito Santo, ele nos conforta. O Espírito Santo nos convence, nos levanta, nos dá força, nos dá graça. E tudo que ele fala, aleluia, não tem peso nenhum para nós cumprir. Glória a Deus. Agora a gente quer andar de todo jeito. A gente quer ser de todo jeito, e aí carregamos um peso nas costas, e queremos culpar alguém, queremos colocar a responsabilidade em alguém. A responsabilidade é tua, porque o Espírito Santo de Deus fala conosco, o Espírito Santo nos orienta,
O Espírito Santo nos comunica tudo e a gente é que não ouve Ele. E quando nós ouvimos Ele, nós somos libertos. Então Paulo está dizendo, no presente Deus nos liberta desse poder do pecado. Pecado, eu não sou mais escravo do pecado, irmãos. Eu não sou. O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Agora pergunta para mim, pastor, o senhor peca? Mas eu não sou escravo do pecado. Que coisa linda, né? Porque escravo do pecado, irmãos, é você pecar, aí você vai lá, confessa, não é arrependimento, é remorso. Aí no outro dia você comete o mesmo pecado, você é escravo do pecado. Você tem práticas que você não consegue se libertar. Você está lá sempre falando e dizendo, eu fiz isso. Aí está sempre fazendo. Isso não é arrependimento e nem é reconhecimento. Isso é remorso. Está na mensagem, nós vamos falar nisso nas próximas reuniões. Então veja bem, Jesus, quando nós entendemos esta palavra, quando nós entendemos isso, nós somos livres do poder do pecado. Paulo está dizendo que no presente nós somos livres do poder do pecado. Às vezes nós pecamos por uma reação, por uma palavra. Nós pecamos às vezes porque olhamos para alguma coisa e naturalmente nós somos da onde? Nós estamos na terra. Então, irmãos, às vezes uma mudada de visão, a gente comete um pecado, porque a gente olha e diz, não estou entendendo, não estou. Hoje, fulano. Não, aí você, claro, o Espírito Santo na hora, ele trava você. Aí você, meu Deus do céu, me ajuda. Aí, entendeu? Aí você já virou, você já está livre do poder do pecado. Agora, quando você olha, fulano, aí você ainda está no poder do pecado ainda. Vocês não estão entendendo a minha linha de raciocínio? Você pecar e você ser livre do poder do pecado. Ser livre do poder do pecado é você pecar e ao mesmo tempo você, opa, aí você está isento do erro, do pecado, de ser escravo. Agora quando você, aí você, entendeu? Aí você não compartilha com alguém, chama alguém, você ainda está dominado pelo pecado. Então Jesus nos liberta no presente do poder do pecado. Eu não sou escravo. O pecado passa na minha porta, passa na minha frente, vem em mim, mas ele não consegue permanecer porque eu estou livre do pecado. Glória a Deus. Amém? Glória. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer nos salvar do nosso triste pesar do passado. Também nos salva do terrível presente. De que precisamos sermos salvos no presente. Do que precisamos ser salvos no presente. Salvos no passado e no presente, precisamos do poder, ou seja, precisamos ser salvos do poder do pecado, que é o que eu já falei. Romanos capítulo 7, eu vou parar, na próxima terça-feira eu continuo. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Amanhã parece que vão fazer outra reunião lá no cabaré lá de Brasília, lá, como é que chama aquilo lá? Aquilo ali para mim está parecendo um cabaré. E eu não sei que cachorrada é aquela, mas que Jesus estenda as mãos dele lá e atenda lá alguma coisa lá para arrumar essa situação do nosso país. Porque está tudo sem ordem, sem moral, sem lei. Está uma bagunça, viu? Capítulo 7 de Romanos, versículo de número 15. Olha o que Paulo diz. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Essa é a natureza, essa natureza que eu estou falando, entendeu? Aquela coisa que a gente está de boa, de repente olhou, de repente viu, aí você já encarna na natureza adâmica, e se você não tiver com essa graça, com essa comunhão, essa plenitude do Espírito, porque, irmãos, a santidade de Deus na nossa vida não é pelo que a gente... O assunto complicado, viu? Mas vocês vão entender. Sabe, a oração, essa oração que a gente... Não, é uma coisa que nos liberta, irmãos.
E quando nós somos libertos disso, aí a gente tem uma liberdade até na oração. A nossa oração fica, sabe? Alguém aqui tem alguém bem íntimo, assim, que compartilha bem, bastante coisa. É mais ou menos isso. Você confia demais. E aí quando você é liberto, você tem uma confiança tão tremenda em Deus, que você... Acontece as coisas, você não vai chorar mais. Acontece alguma coisa, você não vai se lamentar. Acontece alguma coisa, você não vai dizer para Deus, Senhor, só ouviu o que fizeram. Né? Porque o crente assembleano aprendeu isso. Se queixar contra o próprio irmão, se queixar contra o próprio pastor da igreja, se queixar com Deus, com a regente, se queixar com Deus por causa da dirigência de oração. Não é isso a oração. Então, quando nós somos libertos, nós temos paz com todos. Aleluia. Agora, nem todos podem ter paz conosco. Entendeu? Entendeu? Por isso que Paulo, quando ele diz, se possível, tem de paz com todos. Porque Paulo está dizendo para uma classe todinha de pessoas, que ele sabe que dentro dessa classe de pessoas existe joio e existe as ovelhas, existe o trigo de Deus. Mas quando eu ouço essa palavra, eu entendo que comigo não existe o problema de ter paz com o seu ninguém. Agora, o problema é o seu ninguém querer ter paz comigo, é diferente. Aí, irmãos, olha a interpretação da palavra. A interpretação da palavra. Tem crente assim, meus. Mas a Bíblia diz que se possível, então eu não sou obrigado a ter paz com fulano. Filho da besta fera. Se você for de Jesus, você tem paz com todos. Agora é o todos que não tem paz contigo. Mas você tem que ter. Eu digo isso com propriedade. Eu digo isso com convicção. Irmão, pode ser o cara mais ruim, mais miserável. Pode dizer assim, eu vou te matar, que eu vou ter paz com ele. Se ele quiser, entendeu? Mas o senhor vai se virar as costas para ele. Eu tenho paz com ele. Se ele quiser me matar, ele me mata. Mas eu tenho paz. E quando eu tenho paz, o céu se abre, o céu está aberto, aleluia, e o nome de Jesus é glorificado. É por isso que esse evangelhozinho que estão vivendo por aí, que estão pregando por aí, tá essa coisa todinha, porque a palavra de Deus, ela foi tão estudada, ela foi tão explorada, ela foi tão massacrada, que as pessoas hoje, elas vivem o que elas querem. Elas creem no que elas querem. E isso não funciona, como eu disse. A palavra só funciona se for na sua totalidade. Paulo está dizendo assim, é que Deus santifique vocês em tudo. O todo de Deus é todo, o Espírito, a alma e o corpo também. Amém, glória a Deus. Eu tenho paz com fulano, ciclano, eu não consigo. Então você não vai para o céu. Porque a minha Bíblia diz, Jesus diz, que se eu não perdoar as ofensas do tal, Deus também não perdoará as minhas ofensas. Então o sacrifício de Jesus não serve. Porque aí entra o sacrifício, as pessoas já colocam o sacrifício. Aí eu entro com o martelo, batendo com força. Aleluia. O sacrifício foi para quê? Para perdoar-nos. Amém? Amém? Aí Jesus agora põe o Pai no caminho. Diz agora, Pai, eu estou morrendo. Estou fazendo o que Ele disse para eu fazer. Agora eu estou dizendo para vocês fazer o que eu fiz. Aleluia. Se você... Se vocês não fizerem o que eu fiz, o Pai não vai poder fazer nada com vocês. Porque se vocês não fazem o que eu fiz, vocês não creem no que eu fiz. E se vocês não creem no que eu fiz, o Pai não vai poder salvar vocês. Precisa se pregar esta verdade. Falar esta verdade com ousadia. Eu creio no sacrifício de Jesus, mas eu aborreço todo mundo que passa pela minha vida. Eu não quero paz com ninguém. Aleluia. Jesus nunca teve inimigo. Jesus nunca teve intrigado. Alguém se intrigou com Jesus, mas Jesus nunca se intrigou com ninguém. Jesus morreu
aleluia, pelo pecador. O pecador estava batendo o prego e ele estava dizendo: Pai, perdoa ele porque ele não sabe o que faz. Aleluia, Jesus morreu apanhando e alguém dizendo: diz que te bate, tu não é profeta. Aleluia, tu não é o filho de Deus. Diz que tu é o Jesus está dizendo: Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. Aleluia. Aí você vem dizer para mim que vai ser salvo só porque você diz que acredita. Se você não amar como ele amou, se você não pagar, aleluia, o preço que ele pagou por ele, pela sua vida, você não pagar por ele, você não é salvo. Vem que esse evangelho barato para cá. É porque a graça, aleluia, a graça foi um favor. E qual foi esse favor? Jesus. Deus deu Jesus, entregou Jesus, mas para se manter nesta graça, Jesus vai dizer: faça agora o que eu fiz por vocês, faça agora o que eu fiz por vocês. Não odiei ninguém, nunca maltratei ninguém, nunca condenei ninguém, nunca deixei de andar na casa de ninguém, aleluia, porque disseram era pecador. Não, quando dizia que era pecador, aí era que eu ia, porque quando ele ia com propósito. Deus tem esta palavra para as nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Eu ficaria até 9, 10, 11 horas pregando, mas eu tenho que parar. Aleluia. Amém, igreja? Eu sei que é complicado. Eu sei que é difícil para nós chegarmos aqui às 7 horas, principalmente as mulheres que têm as suas obrigações. Mas, irmãos, se continuarmos a partir de quinta-feira, 7 horas. Amém? 7 horas, 7h30. A gente estica um pouquinho mais, não tem problema nenhum. Até alguém se deslocar para chegar aqui, nós terminamos o culto. Quando chegar já vai estar terminado. Não vai dar problema nenhum, amém? Que Deus nos abençoe. E você que ouviu essa palavra, receba que é de graça, é de Deus para a nossa vida, e que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero louvar a Deus, e nesse momento nós vamos contribuir com as nossas ofertas e dízimos para a manutenção da obra do